faz um pouquinho mais de 100 dias que eu entrevistei o senhor, que era juiz ainda, estava deixando de ser juiz de primeira instância e que passaria a ser ministro. Eu senti naquela oportunidade que o senhor estava um pouquinho mais nervoso. Hoje quem está nervoso sou eu, porque eu estou entrevistando o ministro de maior aprovação pela pesquisa Folha de São Paulo no governo Bolsonaro. Como é que o senhor avaliou esses 100 dias para chegar? De lá para cá, o que mudou na sua personalidade, na sua forma de ser? Porque o cargo de juiz tem uma série de restrições quando você vai dar entrevista. Como ministro já é mais uma questão de flexibilidade e fazer política, né? Como é que o senhor está se sentindo fazendo política? Olha, Datena, agradeço o convite para essa entrevista. Eu acho que eu permaneço mesmo, né? Não mudei muito, ainda meus valores e meus princípios são os mesmos. Os desafios agora são diferentes. Então, nós temos esse projeto que nós falamos desde o início, quando assumimos o Ministério. Olha, o foco vai ser corrupção, crime organizado e crime violento. O Ministério tem outras atribuições, mas o foco vai ser esse. Nós estamos tentando enfrentar isso com um projeto de lei e, igualmente, com ações dentro do Ministério. Mas, assim, é um projeto do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que até essa avaliação positiva reflete muito o apoio que o presidente Jair Bolsonaro está dando a esse projeto. Não, claro, não tenha dúvida, mas a avaliação positiva nessa pesquisa de um governo que não foi tão bem avaliado assim, vem muito pelo seu combate à corrupção, à Lava Jato. O senhor trouxe todo o time de Curitiba para cá, ou grande parte do time de Curitiba para cá. É isso que lhe dá um poder de uma pressão maior em relação aos congressistas para, ao mesmo tempo que votem a Previdência, que é vital para o Brasil, segundo eles mesmos, com o seu projeto, que também é vital, é importante, é fundamental, e sem esse projeto o país não anda, você não tem mais o direito de ir e vir, você tem uma corrupção que acaba com o que o governo arrecada, uma série de detalhes. Isso lhe dá mais condição de uma pressão maior sobre o Congresso? Não é a ideia de exercer uma pressão. Nós temos conversado muito lá com os parlamentares, eu recebo parlamentares quase que diariamente. Hoje também estive no Congresso, lá conversando com o relator do projeto no Senado, o senador Marcos Duval. Então, nós estamos dispostos, né, a conversar, dialogar e convencer. Claro que os parlamentares é onde eles vão debater, podem mexer no projeto, aprimorar o projeto, é o que se espera. Mas nós estamos com as portas abertas e dispostos a ir lá. Amanhã também tem uma visita lá na Câmara, né, para visitar aquele grupo de trabalho que foi criado pelo presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia também disse que vai estar lá presente. Então, acho que assim, com o Congresso não é pressão, é diálogo. Eu acho que há uma, assim, não vou dizer pressão minha, mas há uma ansiedade da população de que o Congresso e o governo lide com esses temas de uma maneira eficaz, né? Corrupção, crime organizado e crime violento. Porque as medidas são importantes, mas eu acho que assim, o mais relevante é você mostrar onde você se posiciona, né? O que você defende. Tem aquela expressão em inglês que eu gosto bastante, what you stand for. O que você defende em relação a esses problemas. E o que nós estamos apresentando no projeto são medidas simples, mas firmes contra isso. A pressão não é sua, não estou dizendo a pressão do ministro, mas é uma pressão de um projeto que é altamente popular, porque ninguém aguenta mais viver no Brasil, você não tem o nariz, não pode botar o nariz para fora de casa. O presidente Fernando Henrique fez uma meia-culpa conversando comigo algum tempo atrás, falou: Datena, na época que eu assumi a presidência, eu precisei tratar de planos econômicos. E esqueci, praticamente, releguei a um segundo plano a segurança pública. E de lá para cá, o Brasil deteriorou e não houve nenhum governo que tivesse uma pretensão de atacar a segurança pública, como ela deve ter que ser atacada agora, porque o crime organizado, à medida que os aparelhos de segurança se desorganizaram, o crime foi se organizando cada vez mais, inclusive em pontos que a gente até identifica em corrupção, corruptores na política brasileira. Isso fica cada vez mais difícil. Então é um projeto impopular, que é o da Previdência, que tem que ser aprovado, e o seu projeto que tem apoio popular, porque não dá mais a gente viver num país assim. Isso não facilita que os senhores congressistas consigam conduzir os dois projetos ao mesmo tempo, da Previdência, a aprovação da nova Previdência e o seu projeto anticrime?
É o que eu tenho argumentado e defendido. O projeto da nova Previdência, eu acho que é essencial. Existe uma necessidade de tornar o sistema mais igual, mais justo, né? Não é a minha pauta, é da pauta do ministro Paulo Guedes, uma pessoa fantástica, eu gosto muito do ministro Paulo Guedes, mas é uma pauta dele. Mas eu também defendo, faço parte do governo, eu acho importante, acredito no projeto. Inclusive também tem um aspecto fiscal, né, de faltar dinheiro de repente para os outros serviços. Mas eu acho que o outro projeto, o projeto anticrime, também é relevante, porque existe essa, vamos dizer, ansiedade da população por mais segurança e mais justiça. E eu diria que o senhor está absolutamente correto. O que aconteceu? Houve uma certa negligência, né? Não que não tenha sido feito coisas boas nos governos anteriores, né? Em especial no último período do ministro Raul Jungmann, no período do ministro Alexandre de Moraes, foram feitas coisas positivas na área da segurança pública, mas ficou um longo tempo com uma visão de que, olha, o crime é um problema social e tem que ser enfrentado com políticas sociais. Eu concordo que para a diminuição da criminalidade significativamente, não são suficientes políticas na área da segurança pública. Você precisa ter política urbanística, por exemplo, restaurando áreas degradadas, você tem que ter políticas de emprego, precisa ter políticas sociais, mas a política de segurança, de tirar o criminoso perigoso, seja ele violento, ou seja um criminoso envolvido em corrupção, que mina os recursos públicos, também é importante você tirar essas pessoas de circulação. Então, uma coisa não exclui a outra. Mas, por muito tempo, se teve uma visão de que a polícia, de que aumentar a segurança, de que aumentar o aparato policial de segurança era algo negativo, que todos os criminosos eram coitadinhos, o que não é verdade. Não, principalmente porque, enquanto se adotou essa política que é correta, essa forma de você analisar que o social, é claro que um país que tem a diferença de renda que a gente tem, abissal, leva muita gente ao crime, não há dúvida nenhuma. Mas a partir do momento em que o crime vira negócio e que organizações criminosas brasileiras superam organizações internacionais, a partir do momento que o crime virou um grande negócio, aí tem que ter leis pesadas para combater esse crime, porque vira máfia, como já virou máfia e daí por diante. É isso que o senhor quer dizer? É isso mesmo. Veja só, que, primeiro, por exemplo, crime de corrupção. O crime de corrupção normalmente é praticado por alguém que não tem nenhuma dificuldade financeira, alguém que quer mais dinheiro. Por outro lado, o crime organizado hoje, por exemplo, tráfico de drogas. Quem pratica hoje tráfico de drogas, não existe mais aquela figura do coitadinho, pequeno traficante vendendo droga para sobreviver, se é que existia em algum momento. O que existe hoje é um mercado de tráfico de drogas que é disputado, não raramente com recurso a atos de extrema violência entre organizações criminosas. E precisa a linguagem da força, regulada pelo direito, evidentemente, para poder enfrentar essas organizações criminosas. É preciso ter realmente uma postura firme em relação a esse tipo de organização. Onde fazer essa divisão, né? Porque o senhor, como eu, né, legalista como criado dentro de leis, o senhor também acha que o que combate primeiro o crime é lei. Importante que se haja lei para se combater o crime, até para que os organismos de segurança tenham salvaguardas para atuar. Mas aí quando vem, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro e fala assim, olha, quem tiver fuzil na mão do outro lado, a gente mete bala. Até que ponto fazer essa diferenciação? A lei pesada e o combate na rua, dando liberdade ao agente de segurança para atirar em quem tiver com fuzil, por exemplo. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Não, a lógica, isso eu tenho falado muitas vezes, é importante deixar claro, a lógica da segurança pública nunca pode ser uma lógica de confronto. A gente não quer policiais na rua trocando tiro com criminosos. Por quê? Porque é um risco de dano colateral, de morrer um inocente, há um risco de morrer o próprio policial. E em relação ao criminoso, na verdade, o que ele merece? Ele merece ser punido na forma da lei, o que é basicamente a pena de prisão. Então, a postura correta, né, da polícia é aquela lógica servir e proteger. E cumprir a sua função é prender o criminoso. Tá? Agora, eventualmente, podem existir situações de confronto que se tornem inevitáveis, e aí precisa ter o direito, né, a lei, regulando o que acontece nessas circunstâncias. Mas nós nunca podemos construir uma política de segurança pública
fundada numa ideia de que o confronto é desejável. Pelo contrário, o que é melhor é que a polícia possa surpreender esses criminosos de uma maneira que eles não possam reagir. Inteligência e logística. Exatamente, e que eles vão presos por conta das suas atividades, com base na lei, com base no devido processo, garantido o direito amplo de defesa, mas é preciso desarticular essas organizações criminosas. Isso é um exemplo do que aconteceu em Guararema, quando o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar atuaram naquele confronto, onde morreu bandido pra caramba, mas podia ter morrido civil também. Esse exemplo é uma forma de atuação de logística, inteligência e integração de polícia com o Ministério Público? Eu não conheço todas as circunstâncias, os detalhes dessa operação. Eu vi Foi feito um levantamento pelo Ministério Público, cooptando informações. Isso foi passado para a Polícia Civil e Militar, que disponibilizou tropas e policiais civis bem aparelhadas para combater uma quadrilha que teria entre 25 e 30 criminosos ali. E houve a ação rápida da polícia para impedir que o crime fosse organizado e que a polícia não fosse surpreendida como foi outras vezes. Não, o que eu vi à distância, não conheço todos os detalhes e circunstâncias, foi uma ação lá da polícia do Estado de São Paulo. O que eu vi foi que haviam criminosos fortemente armados, com fuzis inclusive, e houve uma reação à ação policial. Infelizmente, né, os criminosos foram, vários desses criminosos foram mortos durante a operação. Não é o resultado desejável, como eu disse, o criminoso tem que ser preso. Mas, vamos dizer assim, numa situação de confronto em que a polícia é surpreendida com uma reação, por exemplo, com tiros de fuzis de uma quadrilha perigosa, pode ser um resultado, embora não desejável, possível, né, de uma ação policial. Quando a gente fala de corrupção e corruptos, né, corruptores e corruptos, eu sempre achei que era mais importante você prender o corruptor do que o corrupto, porque o corruptor entrega vários que ele corrompeu, o corrupto é um só. Se fazia isso muito no Brasil, isso mudou o foco. E é claro, prova que o senhor mesmo acompanha, em relação a que há realmente uma corrupção enorme na política brasileira, enfronhada na política brasileira. Esse projeto seu vai ser avaliado por congressistas que alguns deles não têm interesse absolutamente nenhum em aprovar leis anticorrupção, porque muitos deles respondem por processo de corrupção. O senhor chega a identificar essas pessoas dentro do Congresso, espera que haja uma reação negativa em relação ao seu projeto exatamente por isso, porque não interessa a muita gente que tem dentro do Congresso aprovar leis anticorrupção. O que eu tenho sentido dos parlamentares com os quais eu tenho conversado, como disse, tenho conversado com vários, é, na verdade, receptividade, né? Então, em alguns até, vou ser bastante franco, eu sinto até um certo entusiasmo. Há, evidentemente, aqueles que agem mais com mais cautela, mas, em geral, eu tenho sentido um clima favorável para a aprovação desse projeto. O fato é que, veja bem, nós temos um problema sério envolvendo a corrupção. O que as investigações nos últimos 5 anos, principalmente da Lava Jato, revelaram? Que havia uma espécie de um sistema de corrupção. Não era a corrupção como algo isolado, era uma corrupção como rotina, que é algo muito grave, né? E muito prejudicial à nossa economia, à produtividade, muito ruim para a democracia. As pessoas passam a perder a fé nos seus representantes ou no governo. Então, esse quadro tem que mudar. O que nós quisemos fazer foi aliar medidas para enfrentar esse problema juntamente com a questão do crime organizado. Porque nossas organizações foram ficando cada vez realmente mais poderosas. Se nós não tomarmos cuidado, né, nós vamos ter mais ainda dificuldades para enfrentá-las no futuro. E, do outro lado, nós temos o problema dos crimes violentos, né? Uma taxa de homicídio que é vergonhosa para o Brasil, né? Nós tivemos mais de 60 mil homicídios no ano 2016. Se mata com muita facilidade, né? E a ideia, olha, esses problemas estão relacionados, nós precisamos tomar medidas sérias contra elas, e o propósito daí foi apresentar um projeto com medidas simples, mas, paralelamente, nós estamos trabalhando também com medidas executivas. Recentemente, aí, há 2 semanas atrás, tivemos uma grande operação que foi coordenada ali no âmbito do Ministério, com o apoio dos estados, das polícias dos estados, que a gente chamou de Operação Luz da Infância, que foi lá 266 mandados de busca e apreensão,
contra pessoas responsáveis por produção e distribuição de pornografia infantil. Isso também levou à prisão de mais de 100 pessoas envolvidas nessa prática. Ou seja, é importante, vamos dizer assim, não só reprimir esse tipo de crime, mas reprimir esse tipo de crime também de uma maneira coordenada. Que você manda uma mensagem, olha, não adianta, por exemplo, no caso da pornografia infantil, não adianta você tentar se esconder na internet, no anonimato da internet. A polícia tem condições de chegar. Nós vamos achar. Nós vamos realizar investigações coordenadas para alcançar esses resultados. A mesma coisa crime organizado. Né? Coordenar a operação entre as polícias estaduais, federais, para tomar ações efetivas em relação a essas grandes organizações criminosas. Isso é importante, isso passa uma mensagem. Com o Ministério Público, lavagem de dinheiro e rastreando Certamente. O dinheiro do crime organizado, porque você não combate crime organizado se você não rastrear o dinheiro sujo. Essa Mais foi ou menos uma das isso. ideias de por que nós integramos novamente, tinha o Ministério da Justiça e tinha o Ministério da Segurança Pública. Quando foi separado, até se tinha lá uma ideia, olha, nós precisamos do Ministério da Segurança Pública para focar mais em segurança. Mas olha o que aconteceu, eles deixaram, por exemplo, o órgão que trata de cooperação jurídica internacional em matéria criminal, e hoje o crime muitas vezes é globalizado, deixaram no Ministério da Justiça, fora da Segurança Pública. Né? Então a ideia de reunir, vamos integrar. A Secretaria Nacional Antidrogas, deixaram no Ministério da Justiça. Como é que deixa a Secretaria Nacional Antidrogas fora do Ministério da Segurança Pública? Então nós unimos, e a política é de integração dos órgãos federais com os órgãos estaduais, para que nós tenhamos aí um melhor resultado na investigação e persecução desses crimes. O saneamento das polícias de uma forma definitiva, né? Tirando policiais corruptos e daí por diante, combatendo o que tem de podre dentro de toda a organização tem. Essa não pode desmoralizar a organização, mas quem não funciona com a organização está do outro lado, é criminoso. A melhoria de condições para esses policiais, tudo isso faz com melhores equipamentos, melhores salários e daí por diante, tudo isso faz com que você não tenha necessidade de, por GLO, por imposição, por intervenção, você pedir a presença das Forças Armadas. E ficou provado, por exemplo, o caso que aconteceu no Rio de Janeiro com aquela tropa do Exército atirando no carro de uma pessoa civil e matando uma pessoa civil e podendo ser muito mais grave. O Exército interveio rapidamente e já está punindo, prendeu 10 soldados dessa organização. Quanto menos houver intervenção de Forças Armadas, não é que não seja constitucional, mas o objetivo de Forças Armadas é o objetivo de guerra. É defender o país de agressões externas. Quanto menos você usar Forças Armadas e tiver uma polícia melhor aparelhada, para o senhor não é a solução para os problemas de resolver o crime e evitar que esses incidentes aconteçam? Olha, esse incidente no Rio de Janeiro, eu vou dizer assim, de todo lamentável, né? Mas, de fato, como o senhor disse, o Exército tomou as providências rapidamente, afastou os envolvidos, está lá investigando os fatos. O Exército tem uma tradição de agir com rigor em relação a esses incidentes. De fato, a intervenção das Forças Armadas na área de segurança pública, ela surge para exatamente suprir uma falha das forças de segurança normal das polícias. O ideal é que nós tivéssemos, né, mediante investimentos no policial, mediante investimentos na segurança pública, a desnecessidade de uma atuação das Forças Armadas. Talvez nós cheguemos a isso no futuro e trabalhe-se para isso. Nós precisamos realmente investir, sim, no policial, né? Existem pontuais desvios de conduta, como qualquer outra profissão, mesmo na magistratura, mesmo na política, em qualquer área. Jornalismo, qualquer lugar. Nós precisamos investir no policial, no homem da ponta, porque, afinal de contas, no final do dia, tudo depende dele, em treinamento, capacitação, equipamento. Precisamos também investir, como eu disse, em integração e inteligência, já que se os recursos são escassos, nós temos que focalizar esses recursos da melhor forma possível. Precisamos trabalhar para ter mais recursos, para que um dia nós possamos prescindir desse auxílio, né, que vem das Forças Armadas, porque realmente o foco das Forças Armadas deve ser outro. Agora, no momento, nós não podemos ainda prescindir desse apoio essencial que eles têm nos prestado sempre que temos assim solicitado.
Eu usei um termo, conversando com o presidente Rodrigo Maia, que foi o termo canelada, e depois acabou quase que se institucionalizando esse termo numa outra entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre caneladas, né? Aquela canelada que houve entre o senhor e o Maia, está totalmente resolvido esse detalhe, e o senhor hoje é mais maleável para a negociação com o Congresso, e que pontos o senhor acha que pode negociar no seu projeto anticrime e que pontos que não podem ser negociados porque teria prejuízo o projeto anticrime? Aquele episódio, eu até já falei sobre ele foi superdimensionado, né? O que houve ali, acho que no ambiente de um certo cansaço, algumas declarações infelizes, mas assim, dentro de uma relação política, de debate e diálogo, isso são coisas que podem acontecer. Logo em seguida, naquela mesma semana, eu e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, nós trocamos algumas mensagens, né, e procuramos lá colocar, acalmar a situação. Na semana seguinte, nós nos encontramos pessoalmente. Tenho um grande respeito e eu sei da importância do papel dele, não só para os meus projetos na área de segurança, mas igualmente para os demais projetos do governo, como a nova Previdência. Então, assim, a relação está muito boa, né? Eu acredito que não há nenhuma mágoa, nem pode ter, né? Não se pode colocar aí, ainda que houvesse alguma coisa, sentimento pessoal em oposição a construir algo politicamente importante. Mas realmente não há, né? Eu acho que foi uma bobeirinha, até já utilizei essa expressão, não vejo nenhum problema nisso. Da questão, desculpe, qual que era a outra mesmo? O mais importante é que está superado, mas o que pontos que o senhor acha que não dá para negociar e que pode prejudicar, se esses pontos forem alterados, que pode prejudicar no cômputo geral o seu projeto anticrime? E já vai na sequência uma outra pergunta, que seria em relação a transformar crimes de corrupção, né, que já foram julgados, inclusive do presidente Lula, em crime eleitoral. E o senhor acha que o Lula pode ser solto ou não? Em questão do projeto, eu acho que não existe essa situação. O Congresso tem que aprovar, né? Então, precisa conversar com o Congresso. E o que eu vou fazer como ministro e a posição do governo é defender cada vírgula do projeto. Nós queremos a aprovação dele integralmente. Claro, nós compreendemos que podem haver mudanças dentro do Congresso. O Congresso é que vai dar a última palavra, né? Eu acho assim, dentre as várias medidas, uma que, não é que eu não abriria mão, mas que eu gostaria que o Congresso aprovasse e não houvesse, vamos dizer assim, sensíveis alterações, diz respeito principalmente à questão da execução da condenação criminal em segunda instância. Porque eu acho que isso foi um legado do Supremo Tribunal Federal, importante. Seria um retrocesso. E seria um retrocesso e passaria uma mensagem errada à população, né? Nós avançamos e, de repente, nós percebemos que nós temos medo de nos tornar um país mais íntegro nessa matéria de corrupção. E não é importante só para a corrupção, não. Para todos os crimes, né? Teve um caso famoso que foi decidido, que levou aquele entendimento de que tinha que esperar a última decisão, que foi uma decisão do Supremo, era um caso de tentativa de homicídio qualificado, que a pessoa acabou prescrevendo o caso porque se entendeu que tinha que esperar a última decisão. Então, acho que é algo importante para o país. Mas, assim, não diria que isso é inegociável. Como diz, nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado na íntegra. E eu acredito, sinceramente, que os parlamentares vão ser sensíveis à importância desse ponto do projeto. Crime de corrupção pode virar crime eleitoral, do seu ponto de vista, ou não? Isso é uma ameaça à Lava Jato? Teve um precedente do Supremo Tribunal Federal, recentemente. Eu falei até na época, respeitosamente, eu discordo da decisão. Acho que o Supremo é uma instituição importante, ela tem que ser respeitada. O que não significa que não possa sofrer críticas, desde que respeitáveis, evidentemente. Desde que não sejam ofensivas e atravessem certas linhas. Dentro do projeto anticrime, nós colocamos uma proposição para retornar à situação anterior, ou seja, o que é corrupção é julgado pela justiça comum,
o que é crime eleitoral é julgado pela Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral presta inestimáveis serviços à nação, organiza as eleições, resolve controvérsias eleitorais, mas realmente não é o melhor lugar para julgar crimes complexos como corrupção e lavagem de dinheiro. Pergunta rápida para resposta rápida, que talvez a gente entre no Jornal da Band ainda. Caso da prisão do Lula e caso da prisão do Temer, dois ex-presidentes. Né? O Lula, o senhor acha que... A impressão que se tem é que o Lula vai ficar na cadeia um tempão. O senhor acha que ele pode ser solto? Há perspectiva para isso? E no caso da prisão do Temer, que reclamou que foi uma ação até extrapolada e tal, o que o senhor tem a dizer com isso, com o ministro da Justiça sobre isso? Olha, eu já falei, assim, o caso do ex-presidente faz parte ao meu passado. Eu não gosto de comentar o caso concreto. Do Lula? Sim, do Lula, né? E do Temer, que reclamou. Então, eu prefiro até não falar nisso. Sei. No caso do ex-presidente Temer, eu achei as forças-tarefas da Lava Jato, o juiz lá, Marcelo Bretas, outros juízes, tem o Valisney aqui do Distrito Federal, prestam um serviço muito importante ao país. Nós estamos saindo de uma tradição de impunidade da grande corrupção, indo para um sistema mais, vamos dizer assim, de império da lei. A lei tem que valer para todas as pessoas. Esse caso em particular, eu prefiro não dar minha avaliação da decisão. Mas pela colocação anterior, o senhor aprova. Mas olhando assim o quadro geral é positivo, né? Nós estamos saindo de uma tradição que nos envergonha e nós estamos tentando consolidar uma mudança que vai fazer bem a todo mundo. Ao nosso sentimento de justiça, acima de tudo, mas também a nossa economia e democracia. O senhor, como ministro, não vê risco nenhum à Lava Jato? Olha, o que eu diria assim, todos esses avanços no sentido de ter uma democracia mais robusta, elas sofrem sempre um risco. O que está sendo feito, não apenas pelo Ministério da Justiça, mas pelo governo do senhor presidente Jair Bolsonaro, é propor reformas para que nós, vamos dizer, possamos dar passos adiante. Dentre essas reformas se encontra, vamos dizer assim, uma tentativa de estabelecer uma nova relação com o Congresso. Por outro lado, se encontra também propostas do governo, né, e eu só apresentei esses projetos porque eu tive o apoio do presidente Jair Bolsonaro, para melhorar o nosso sistema de justiça e a nossa integridade contra a corrupção. Bom, para amenizar e para encerrar, eu me considero um imbecil virtual, eu não uso rede social. Mas o senhor estreou no Twitter, estreou lá com aquela história de botar foto e tal, e o pessoal caiu na gozação. Como é que o senhor encarou isso aí? Porque eu não uso o Twitter. Na verdade, eu nem cheguei a entender direito o que era aquilo. O Simão veio falar para mim assim, pô, o ministro Moro botou lá uma foto dele e tal, e foi uma gozação geral. Eu demorei um pouco a entender aquilo. Intelectualmente, eu não sou tão privilegiado assim, mas eu não entendi direito. O senhor levou na brincadeira? Levou de boa? Olha, foi uma decisão ingressar no Twitter para ter uma comunicação direta, né, com a população, ou pelo menos com os usuários das redes sociais. Eu sempre fui um pouco relutante em fazê-lo, mas eu achei que dessa feita seria uma boa forma de mandar mensagens ali, informar sobre o projeto. Eu estou tentando explicar medidas lá do projeto anticrime, eu acho que isso é importante. Então eu resolvi aderir, para mim até felicidade, teve até uma grande adesão. Postei aquela foto e houve muita brincadeira, né? Também teve brincadeiras recentes lá com minha ida ao Senado. Enfim, mas eu acho que aquela pessoa que não sabe rir de si mesma não é uma pessoa confiável, né? Então eu sei rir dessas piadas, já tem mais de problema. meio milhão de seguidores. Eu não 575 mil, mais do que quem? Tom Brady, é isso? É o marido da Gisele, o arremessador lá. É o quarterback. Então, de repente, valeu a pena dar uma erradinha no Twitter, né? E a história do cônjuge, que o senhor falou 2 vezes lá, também pegaram no pé do senhor. Essa é outra questão da brincadeira, né? Primeiro, né, eu até conheci uma vez o Tom Brady, numa oportunidade, pessoa muito simpática. Ele é bonitão mesmo daquele jeito? Ele é bonitão mesmo daquele jeito? Ele e a esposa dele formam um casal bonito. Ele dessa forma. Sujeito bonitão. Mas assim, a gente não está competindo, ninguém compete com ninguém. Não, pelo contrário. Tá só...
Cada um na sua. E nem dos lançamentos, né, ministro? Que ele lança pra caramba. Não, e nem pode ele ficar bravo comigo, porque ele é um cara grande. É grande né? pra caramba. Melhor não encarar. É melhor nem olhar pra Gisele. Não, mas ele é realmente uma pessoa muito simpática. E ela é fantástica. Ela também é uma pessoa muito boa. E, na verdade, assim, a questão lá é uma audiência no Senado, várias horas respondendo perguntas. Fui tratado muito bem, com urbanidade, diga-se, né? Mas claro que a gente vai ficando cansado e cometer algum equívoco verbal. É chato, mas, como eu te diz, é aquela história, a gente leva na brincadeira, não tem problema nenhum. Com essa aprovação que o senhor tem aí, o senhor podia ser presidente da República. O senhor pensa em alguma coisa politicamente falando a respeito disso ou não? Não, Mesmo de porque o forma Bolsonaro não quer reeleição. Mas com essa aprovação que o senhor tem aí, quem sabe, o senhor não pensa mais para frente? Essa tem sido uma pergunta recorrente, mas assim, ao meu interesse, eu estou como ministro da Justiça, eu quero realizar os meus projetos. Entre os meus projetos lá se encontra aprovar esse projeto de lei anticrime. Eu quero melhorar a estrutura de segurança pública no país, para tornar o país um lugar melhor para mim, para meus filhos, para todo mundo, né? Não penso, eu até falei no passado que não ia seguir uma carreira política, ainda não considero esse cargo de ministro como uma carreira eminentemente política, eu imagino que estou fazendo um trabalho técnico, sem o prejuízo de ter que conversar, dialogar, acho que isso faz parte de alguma maneira da política, mas esse tipo de questão não me vem à mente. Mas está gostando da experiência desses 100 dias? Está achando legal? Olha, o trabalho é intenso, os desafios são enormes e a expectativa é muito grande. Agora, eu tenho tido o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Sem isso eu não poderia, de fato, realizar esse trabalho, né? Olha, foi muito legal a entrevista com o ministro Moro, que não é o Tom Brady, mas deu um lançamento de não sei quantas jardas para o primeiro touchdown do governo Bolsonaro. Uma aprovação maravilhosa. Obrigado, ministro. Obrigado, agradeço. Boa sorte.